para nós continuarmos aí crescendo no desenvolvimento do nosso entendimento, tá bom? Uma ótima tarde a todos vocês que estão presentes, aos que eles que irão chegar posteriormente, que irão ouvir no gravado e ver. Uma ótima tarde de domingo a todos vocês. Um grande abraço do seu irmão no Pai, Otonelson Moraes. Este é o canal O Preterista, mostrando as verdades das Escrituras. Para você que já estava aqui, tinha alguns aqui já, o irmão Joacir Nunes, o Edson Nascimento, boa tarde, irmão Daniel Ribeiro, boa tarde, Mogi das Cruzes, Marco Costa. Vamos ao entendimento do pastor. Já não gostei. Essa heresia aí pro meu lado, já não gostei. Sabe? Não, vai para lá, né? Já vou, se continuar com essa besterol aí de negócio de pastor pro meu lado, eu já tiro logo, tá bom, abençoado? Tem um limite da boa convivência. Ótima tarde, Flávio, ótima tarde. Queridos, vamos nos divulgar e tal. Vamos divulgar o máximo que puder esses vídeos do irmão Otonelson para podermos alcançar os irmãos que estão ainda presos nesse engano, que essas prisões os mantêm. Flávio Alves, isso aí, sim, é isso aí, Flávio. Irmão Antônio Gomes, boa tarde. Otonelson, mais um estudo abençoado, boa tarde. Nós temos, vou colocar aqui a opção todas, e Sisaque Menezes, boa tarde, ali direto do Rio de Janeiro, tá bom, abençoado? Nós somos contrários, irmão, aos enganos das Escrituras. Nós denunciamos as mentiras, os enganos, os estelionatários, os mentirosos, essas pessoas que vivem de enganar as pessoas, seduzindo elas através das palavras das Escrituras, tá bom? Então, nós somos irmãos do Pai, tá? Somos irmãos do Pai. Você é um filho de Ial, gozando da sua eternidade com o Pai, tá bom? E procurando viver da melhor maneira possível, esclarecendo, ou dentro daquilo que é o mais próximo possível da verdade. Tá? Então, os irmãos que já fazem parte do canal, já vão deixando de lado essas questões, religiosidade, esses jargõezinhos religiosos, essas coisinhas, essa coisa velha, sabe, chula, religiosinha, que não leva e não faz nada, só serve para quem é do meio, para quem é babão, aquela baboseira de babando, puxando o saco do outro, aquela ceboseira mal horrível do mundo, sabe? Mas infelizmente tem pessoas que gostam dessa ladainha velha, dessa baboseira, esse engano de colocar título, nomes, né, em indivíduos, ou falar nome de indivíduos, colocando na pessoa. Nós já estamos bem longe, nós já estamos bem desenvolvidos, nós já estamos bem crescidos, bem maduros, para discernirmos as coisas e sabermos falar algumas coisas. O que eu vejo que ainda existe é uma religiosidade entranhada na mente das pessoas, entranhada na carne, superstições, essas coisas, sabe? Citações de coisas religiosas que parece que dão alguma ênfase ou valor a alguma coisa, mas não dão, não é nada, não vale nada, tá? Boa tarde a todos no Pai, que saudação maravilhosa, meu irmão. Boa tarde, abençoado. Otonelson estava analisando as Escrituras, parece que o Deus do Antigo Testamento não enviou Ial no mundo. Está cheio de provas nas Escrituras. Deus do Antigo Testamento não enviou Ial ao mundo. Ialcha, o filho, porque Ial é o pai. Colocaram a palavra Deus, mas para aqueles que não sabem, essa palavra
não é um substantivo, não é nome próprio, é uma expressão, um título que surgiu da mitologia grega, de um desenvolvimento da mitologia grega, do deus pagão grego Zeus. Isso é um desenvolvimento, para não falar a expressão Zeus, todos sabem que é um deus pagão, da mente do paganismo grego, então se colocou a palavra Deus, para disfarçar, né? Mas é só um título, não é um nome de um ser, não é o nome de um ser. Então nas escrituras, sempre quem aparece é Yahweh. O negócio é que manipularam, botaram um monte de nome para todo lado, nome de todo jeito, para todo gosto. Porque uns gostam do nome, outros gostam de outro. Mas o que aparece lá é o tetragrama. Pronto. Foi como ele se identificou. E aí ficou, né? Como os judeus fazem questão, principalmente os judeus ortodoxos, fazem questão de não pronunciar esse nome, então se perdeu, diz que se perdeu a pronúncia, mas a pronúncia é Yahweh, e o filho é Yahusha. Então é bom entender essas questõezinhas básicas, tá? Mas se a pessoa acha que por um motivo religioso, se usar esse nome, tem um valor, mas o valor só tem na mente da pessoa. O nome porque o nome ficou famoso, então a pessoa usa o nome como um amuleto, como algo que talvez vai dar sorte, mas não vale nada, então. É só o nome, é só isso, tá bom? Isso, Yahusha, pois ele sempre está condenando o Yahweh, que se manifestou no Sinai pela sua lei. É porque o Cristo, ele trouxe a natureza da lei, o cerne da lei. Não era simplesmente a letra da lei, porque aquela lei dada no Sinai, ela foi aperfeiçoada, ela foi purificada, ela foi restaurada. Então, nasceu, foi escrita agora, como ele disse, seria escrita na mente humana. Foi escrita na mente, no coração, na mente, não em tábua mais de pedra. E foi escrita a natureza da vontade do Criador. Ali a lei dada no Sinai foi para frear os impulsos da carne, tentar frear os impulsos da carne da nação de Israel. E não serviu. Não serviu, irmão. Não deu conta. A lei não deu conta de frear a natureza humana da nação de Israel. E nenhuma lei dá conta de frear a natureza humana. É complicado isso aí. Explicação: Yahusha desceu ao inferno, nós 3 dias entre sua morte e ressurreição. Explicação: Yahusha desceu ao inferno, nós 3 dias entre sua morte e ressurreição. Yahusha foi enterrado, foi lançado, foi sepultado no inferno. Descer ao inferno é uma expressão para falar do sepultamento de quem morre. Quando você vai colocando o caixão ali no túmulo, descendo ao inferno. Essa é a expressão. Na verdade, a palavra grega é Hades. Inferno é uma palavra que vem do latim, que veio com um paganismo inserido para manipular, para dar a ideia de um lugar de tormento ou espiritual. Isso não existe. Lugar de tormento espiritual não existe. Ele passou 3 dias e 3 noites no seio da terra, ou seja, no inferno, na sepultura, irmão, deitado no chão sem fazer nada. A sua alma tinha deixado de existir nessa esfera cósmica, saiu do corpo, o corpo estava morto, era um defunto Cristo. No 3º dia, o Pai devolveu a ele a sua alma, a sua vida, e ele ressuscitou. Eu queria que alguém, qualquer um, seja quem for, do Dalai Lama ao Bento XVI, 30, Bento 50, Bento 1000, qualquer um,
reverendo da última estrela do céu, qualquer um, me mostrasse uma palavra de Cristo em relação ao que aconteceu lá, quando ele estava morto, 3 dias e 3 noites, depois que ele ressuscitou. Ele passou 40 dias e 40 noites, depois que ressuscitou, dando instruções aos seus discípulos, 40 dias e 40 noites. A pergunta é, tem uma frase, um texto, um versículo, Cristo dizendo assim, rapaz, Pedro, João, cara, quando eu estava morto lá, irmão, fui lá no inferno, eu briguei com Satanás, eu bati nos diabos, amarrei uns... Não tem alguma coisa, eu vi, conversei com Abraão lá, eu estava de um lado lá, eu fiquei do lado do Abraão, eu olhei lá, eu vi o Lázaro lá, ou o rico, lá queimando lá, eu vi. Tem alguma coisa? Tem não. Tem alguma coisa, algum relato de Lázaro, que passou 4 dias morto, depois que Lázaro ressuscita? Tem alguma coisa nas Escrituras a respeito do que Lázaro disse? Um testemunho de Lázaro. Olha, irmão, eu estive morto. Como tem um monte de testemunho aí, desses picaretas, um bando de picareta dizendo que foi não sei aonde, foi no céu, foi no inferno. Mas isso não existe, irmão. Isso é para enganar a gente idiota que não tem discernimento de nada, é só isso. Não tem, irmão. É mostrar. Eu quero é que mostre o texto da Bíblia, nas Escrituras. Não tem, não tem. Tem de perguntar se ele ficou mobral purgatório também. Se fatalmente ele foi no inferno. O que que dizem? O que que a religião diz? Não, irmão, Cristo foi ao inferno e pregou para os espíritos em prisão. Quando ele chegou lá, ele pegou na cela onde estava Davi e abriu a cela, arrebentou a cela e disse, Davi, sai para fora. Abraão, sai para fora. Libertando os espíritos presos em cadeia. Tinha uma cadeia lá no inferno. Aí cada um tinha uma cela. Estava todo mundo lá. Ele chegou e abriu as celas. Esse tipo de aberração, esse tipo de psicose, é uma doença, irmão, é algo doentio. É algo doentio da natureza humana. A loucura é uma característica da natureza humana. É, para ficar louco, não basta muita coisa, não precisa muita coisa não para ficar louco. Então isso não existe, não tem, irmão. O texto lá diz que foi, e no Espírito foi, e pregou aos espíritos em prisão, que estavam no tempo de Noé. Eram quem? Eram aqueles lá que estavam perdidos no tempo de Noé, aquela geração. Que o Espírito falou, Gênesis capítulo de número 6. Não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem, porque os seus dias são 120 anos. Diminuiu até os anos de vida da humanidade. Messias Pereira Moreira, boa tarde a todos os irmãos, pai, boa tarde. Não disse acerca do inferno, porque não existe tampouco purgatório, muito menos o juízo imediato, onde se determina se salva ou não salva, para o céu ou para o inferno. Tais coisas só no retorno, Que retorno, abençoado? Que retorno de quê? Bota aí, irmão, que retorno de quê? Alguém já parou para meditar um pouco o lugar para onde iremos após a morte? Se chama cemitério. Do Grêmio, que eu meti, meu pai do céu. Após a morte, o cara vai sepultado, irmão. Ponto. Após a morte, ao sepultamento. E a pessoa é enterrada e deixa de existir. É para onde todos vão, indistintamente. O nome é Sheol. O nome é Hades. Aí depois colocaram o nome Inferno para bagunçar mais ainda. Mas a ideia é de sepultura. É um lugar dos mortos. É onde os mortos se reúnem. Lá onde os mortos são enterrados. Isso é que é o estado final do homem natural. Corpo e alma. Deixa de existir. Acaba. Eu queria que os irmãos fossem fazer o seu questionamento, a sua pergunta. Bota texto bíblico, irmão, na Bíblia, né?
O que é que vai acontecer? O que será? Não, meu irmão, pega as escrituras, é aqui a Bíblia, você pega a Bíblia, aí bota o texto, irmão, o texto tal, lugar tal, tá falando assim, 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 o meu questionamento é esse, assim, assim, assim. Não é dizer, irmão, que não, abençoado, aí não tem como fazer. Já abri, eu já parei o meu tema. Eu já tinha um tema hoje para discorrer. Porque quando a gente está discorrendo um tema sobre um assunto, as pessoas ficam perguntando sobre um monte de coisa para pular, mas no tema não pergunta. Eu digo, quer saber? Então agora vamos fazer sem tema. Faça o seu questionamento. Aí o tema, questionamentos bíblicos. Aí eu perguntei, qual é o seu? Aí a pessoa vem com um negócio de... Só as ideias da cabeça não vale, meu irmão. Não tem. O que você acha, o que você pensa, o que você quer, o que você acredita, eu não tenho nada com isso. É para você para lá. Eu não tenho nada, irmão, com você. Não tenho, meu irmão, não tenho nenhum problema com isso. Faça o que quiser. Acredite no que quiser. Para onde você quiser, do jeito que você quiser. Meu negócio é aqui, ó. As escrituras, abençoado, e a sua revelação. Agora sim, é aqui que você deve fazer o seu questionamento, com base nesse aqui. Que você gosta ou deixa de gostar, acha ou deixa de achar. Cada um, irmão, tem um gosto, uma visão de qualquer coisa. O cara olha e vê azul, o outro olha e vê verde. Ponto. O outro olha e vê amarelo, o outro olha e vê vermelho. O outro olha e diz, é branco. E aí, cada um vê do jeito que quer, de acordo com os seus olhos. Agora isso aqui, irmão, isso aqui tem um contexto e uma revelação dentro dele. É isso aqui que eu estou querendo que você pergunte agora, porque já está com 17 minutos, ainda não apareceu um questionamento coerente com a coisa. Tá bom? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Agora vamos para os questionamentos. Doutor Nelson, o que você diz não, abençoado, a respeito da terra ser plana ou esférica? Não, abençoado. Aqui. Texto bíblico, capítulo, versículo e o questionamento. Como o irmão colocou aqui, ó. Lucas 16, 19 e 3. Alma sobrevive após a morte? Não. A alma não sobrevive após a morte. O irmão botou só a referência. Espera aí, primeiro Luiz Gamoroni. A alma não sobrevive após a morte. Não, irmão, não, abençoado. Deixa eu lhe mostrar aqui. Jó 14. Já respondi primeiro, irmão. Jó 14, 10. Diz, mas um homem morre e morto permanece. Dá o último suspiro e deixa de existir. O que é o homem? Corpo e alma. O homem é corpo e alma. Pronto, o homem morre e deixa de existir. A alma não sobrevive. Porque se a alma sobreviver, o corpo nunca morre. Porque a alma é a vida do corpo. O corpo vivo. Corpo e alma é o ser vivo. Ser vivo é corpo e alma. É indissociável mesmo. Esse negócio de... O negocinho que sai voando do cara. O nome disso é novela. Novela da Record, né? Spielberg, essas coisas por aí afora. Tá bom? Apocalipse 12, sobre a guerra celestial. Qual a verdade sobre essa guerra? A guerra celestial houve a guerra no céu, numa posição elevada, no reino, no governo. Era. Quem ditava as regras, houve a guerra no céu. O Miguel e os seus anjos batalharam como dragão e os seus anjos. Eu não sei qual parte do Apocalipse 12 que o irmão César Oliveira está se referindo, mas houve essa guerra. Não era guerra literal, e não era uma guerra no mundo espiritual, num lugar espiritual de seres angelicais contra seres angelicais. Os seres angelicais do bem, isso não existe, isso é uma loucura maior do mundo. Isso era o confronto da doutrina de Cristo, do evangelho do reino, do evangelho eterno, do evangelho da graça, contra o judaísmo.
E Cristo triunfou sobre eles no madeiro. O texto lá diz que expondo-os ao vitupério, ele os despojou, expondo eles ao vitupério. Venceu. O que Paulo disse em Efésios capítulo 6. 6 não é 12. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as potestades, contra os poderes, contra os principados, que atuam nas regiões celestiais. Na mente. Era uma guerra de doutrina, da verdade contra a mentira, do engano contra a verdade. Um querendo impor a sua realidade. O judaísmo querendo impor as suas regras e o seu sistema, e contra o evangelho da graça, o evangelho do reino. Foi isso que aconteceu. João 8,44. Quem é o diabo? Adão. Adão é o diabo. O pai dos judeus. Daqueles que não creram em Cristo. Por isso que ele disse: vós tendes por pais o diabo. Ele foi homicida desde o princípio. Ali é o Adão, é a natureza humana. A natureza humana é o diabo. A descendência deles era quem? O Adão. Eles vieram do Adão, eles vieram do diabo. Ele está falando do natural, da carne e sangue. Viu, abençoado? Boa tarde a todos, vistos os vídeos Orlando Alves, canal Removendo o Véu Mosaico, e gostei do que ele explicava. Você já viu ele? Orlando Alves, não é estranho o nome, parece que eu já vi, por alto. Eu entendo essa diferença, mas existe uns mesmo no preterismo que ainda acha que a alma permanece e gera essa confusão. Alma é psique, emoções, sentimentos do ser vivo. Otto Nelson, tamo junto. Meu irmão Luiz, a verdade existe porque existe uma intenção. Existe uma intenção daqueles que propagam que a alma é imortal. Qual a intenção? O irmão já descobriu por que o cara defende que a alma é imortal? A alma está lá no lugar. É por causa do parente que fica aqui. Não é de quem morre, é de quem está vivo. Quem está vivo precisa permanecer fiel no templo, na comunidade, na instituição, para que a alma dele não vá também para um lugar ruim, vá para um lugar bom. Se o parente foi para um lugar bom, o cara quer encontrar o parente e diz: então você tem que permanecer fiel, porque a alma não morre, ou ela vai para baixo ou ela vai para cima. Então essa aberração, essa loucura, isso é uma loucura, isso é daimon, isso é uma mente endemoniada, uma mente demoníaca. É um homem na sua pior versão de perversidade, manipulando a mente de outros homens para usufruir, ou tirar, ou extrair, ou dominar um grupo, uma sociedade, enfim. Esse é o objetivo, de pôr um medo, um pavor. Então a pessoa se submete a qualquer tipo de coisa, ritual bizarro, que não tem nada a ver com nada. Ritual bizarro, qualquer tipo de ritual, que não tem nada a ver. O cara fica igual um doido, fazendo um ritual, porque na mente dele, aquele ritual vai trazer algum benefício espiritual para ele, ou no presente ou no futuro. Então essa ideia, ela tomou vida na vida das pessoas, e as pessoas vivem doentes por causa disso. A alma nasceu aqui nessa terra. Salmo 139, versículo 14 e 18. Glória. Sim, vou até olhar, abençoado. Salmo de número 139. Salmo de número 139, versículo 14 ao 18. É Bíblia, é Escritura, nós temos que olhar. Salmo de 139, versículo 14 ao versículo de número 18. Olha o texto que diz: bendito sejas, soberano, ensina-me os teus decretos. 14. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas verdades. 16. Tenho prazer nos teus decretos
Não me esqueça da tua palavra, trata com bondade teu servo, quando eu sou peregrino na terra, Salmo de número 139, olha só, irmão, eu estou no 119, por isso que dá bagunça, né? Se eu fosse defender, sem olhar para o texto do irmão, 139, do 14 a 17, aqui, 139, do 14 diz, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer dele existir. Fala da soberania do Criador, da sua onisciência, onipresença e onipotência. Sim, então a alma foi feita nesse cosmos, nesse mundo exterior, tá bom? Foi para dar vida ao ser vivo. Boa tarde a todos os irmãos no Pai. Otto Nelson, tamo junto. E aí, vamos lá para o próximo questionamento. Abençoado. Gostei, irmão, do Salmo 139, que até esquecido já dessa porção aqui que o salmista escreveu, o Salmo Davídico, né? Vamos lá, abençoado. Então, como os irmãos ainda estão escrevendo aí, eu vou colocar aqui mais um texto sobre a alma, né? Para ficar bem frisadinho. Vai ficar um negócio bem bonitinho. Eclesiastes, capítulo de número 5. É 5? Eclesiastes 9, 5. Ele disse, pois os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio, a inveja, há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Ponto parágrafo. Muito bem. Vamos lá, o irmão disse, a alma nasceu aqui na terra, Salmo de número 139, 14 a 18. Ela deixa de existir. Ela deixa de existir. Tá? Ela deixa de existir. Boa tarde. Então, o homem morre e desaparece. Não, irmão, mas Eclesiastes 12, 7 diz que o espírito volta. Não é a alma aí, não é a alma, a palavra espírito, não, a palavra espírito aqui é para falar da vida. Que a vida fica com o Pai, retorna com o Pai, é do Pai, é para dizer que a vida é do Pai. Ele não devolveu a vida para Cristo, para o seu filho? Devolveu, no terceiro dia. Ele não devolveu a vida para Lázaro, foi o Criador que devolveu. Devolveu a alma para ele, a vida, que estava com ele. Essa expressão aqui, o pó volte à terra de onde veio, e o Espírito volte a Ial, que eu deu, não é o Filho, irmão, que participava de carne e sangue, não é espírito, o ente espiritual que veio participar de carne e sangue, não é. Porque os entes espirituais que estavam participando de carne e sangue, estavam retidos na morte. Como é que estava voltando, irmão? Que confusão é essa? Os espíritos estavam voltando, aí o cara vai defender o quê? Não, irmão, o espírito nunca esteve numa condição de morte. É um jeito de inventar mentira, irmão. É isso que eles alegam, Eclesiastes 12:7. Eclesiastes, estou repetindo, Eclesiastes 12:7 está se referindo à vida. Espírito aqui é para falar da vida. Ar, oxigênio, sopro, fôlego, é isso, tá bom? Então, por que se defende isso? É justamente isso, irmão, para deixar os que estão vivos num bico, numa sinuca de bico, numa encruzilhada. O cara vai, Eclesiastes 9:5, dessa forma, é isso aí, foi o texto que nós lemos. Então é isso, abençoado. Então a alma é a vida, é o ser vivo. A alma é o ser vivo. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Você é uma alma, um ser vivo, um ser vivente. Quando a sua alma apaga, deixa de existir, o corpo morre, é isso. Quando a alma morre, depois o corpo morre. Caramba, abençoado, é complicado, será uma coisa tão simples dessa?
Por que que se bagunçou esse negócio? Porque inventaram de propósito para trazer medo, para aprisionar, para enganar, dizendo que a alma fica viva. Por quê? Porque o ente que fica vivo, depois que o ente querido morre, ele quer rever ele. Não quer? Tu não quer rever o teu pai, a tua mãe, quando você morrer? Não é isso que falaram para você, que ensinaram a vida toda? Não, irmão, ele morreu. Morreu com Cristo, está no céu. Um dia que você morrer, você vai encontrar com ele lá. Você tem que fazer de tudo. Você tem que dar tudo que você tem, fazer de tudo, para não ir para outro lugar, para você ver o seu ente. Lázaro não reclamou de Yahshua de tê-lo trazido de volta do céu. Ah não, se fosse eu, Otto Nelson, eu digo, imediatamente eu digo, não senhor, quem te mandou? Quem te mandou? Eu não quero voltar jamais. Se o cara foi para o céu, irmão, como é que ele vai voltar para o inferno da terra, irmão? Sem reclamar de nada. Estava lá na maior maravilha do mundo, chegou. Cadê? Não, eu te ressuscitei, rapaz, tu é meu amigo? Não, tu não é meu amigo não, meu irmão. Se fosse meu amigo, tu tinha me deixado no céu, não era me trazer para cá, não. Não, abençoado, sabe o que foi que aconteceu no caso de Lázaro, de Cristo, de todos que morreram e ressuscitaram fisicamente, que está escrito na Bíblia, não tem relato de nada. Se alguém encontrar um relato bíblico de alguém que ressuscitou e contou a história da sua morte lá, onde ele estava, falou com quem, foi para onde, por favor, põe aqui para nós ver. Eu quero entender, eu quero saber isso aí. Irmão. Porque não tem. Irmão, os filhos que participam de carne e sangue, qual a finalidade deles com os seres humanos? Participar de carne e sangue. Qual é a sua finalidade? Qual é a finalidade sua de participar de um aniversário? De um casamento? De um churrasco? Não é se alegrar? Não é glorificar? Qual é a sua finalidade de viajar para um lugar paradisíaco? Não é ver as belezas naturais, desfrutar delas? Como é que vai ver? Vai ter essa conexão no corpo de carne. E assim glorificar o Pai por essa participação de carne e sangue. Mas é claro, abençoado. Boa tarde, irmão Otto Nelson. Religião leva tudo para o literal. Pode-se dizer que é religião, mas quem leva para o literal são os líderes que fundam as religiões. São eles que manipulam as escrituras, irmão. São eles que estabelecem um sistema a partir das escrituras. Você percebeu que cada uma tem um sistema diferente, rituais diferentes, doutrinas diferentes, tiradas da mesma Bíblia, da mesma escritura, da mesma história? É porque cada um faz do jeito que agrada a ele e os que o seguem, é só isso. Ele desfruta dessa mordomia, de ser uma pseudo-autoridade espiritual, líder, dirigente, condutor, o nome que você queira dizer. São estelionatários, irmão. São pessoas que estão enganando as pessoas para benefício próprio, é só isso. São pessoas sem um mínimo, nenhum escrúpulo. Não tem nenhum escrúpulo, não tem nenhuma bondade no coração de nada. Porque essas pessoas sabem que elas estão mentindo. Elas sabem absolutamente que estão mentindo, mas está com a mente cauterizada, não está nem aí, com quem quer que seja não, meu irmão. A finalidade é viver bem, é ter sucesso, é ganhar bem, é viver no luxo. E para isso, tem quem paga. E como é que a pessoa vai pagar? 171, a manipulação das escrituras. Dizendo aquilo que as escrituras não diz. Jurando, chorando, profetizando. Só levantar a mão, irmão.
Se você levantar a mão pro rumo de uma pessoa, uma mulher, dependendo da situação da pessoa lá, ela vai cair no chão chorando, rolando no chão. Ai, 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 ai. Só você diz, irmão, assim diz o Senhor. Mentindo, irmão. Todos eles que fazem isso mentem. Descaradamente, desde o ano 70 para cá, não existe isso. Acabou. Então, o que se levantou foi um sistema de domínio religioso. As pessoas são dominadas, porque as pessoas desejam algo sobrenatural sobre a vida delas, que nunca acontece. Só acontece com quem? Só acontece com os picareta e com a sua prole, com os que eles pagam para fazer, para mentir, para enganar. Aqueles que querem subir também nesses lugares, enganando um, enganando o outro, mentindo, irmão, só mentindo. Atores, são atores, irmão. Atores, não sentem nada, não tem nada de poder, não tem nada de espiritual, de poder espiritual, não tem. São rituais ocos, vazios, ritual para a carne, ritual para os olhos, são para emocionar a carne, sabe? A carne treme, a carne se emociona, a carne chora, é só para isso que serve a religião. A finalidade é emocionar, enganar a pessoa para a pessoa contribuir financeiramente e fazer o que eles querem. O senhor Otonelso gostaria de voltar para o Pai com quem? O senhor Otonelso gostaria de voltar para o Pai com quem? Voltar para o Pai com quem? Eu não entendi direito, irmão Edson Nascimento. Voltar para o Pai. Eu já estou, por assim dizer, eu já estou com o Pai. Aloysio Boitur, boa tarde. Otonelson, irmão do Pai, cheguei atrasado. Chegou, pois formule seu questionamento. Boa tarde, Otonelson. Será que eles, todos os líderes, sabem que estão enganando? Só não sabe que a coisa é uma mentira total, aqueles pereba de quina, de fundo, do interior, de cidadezinha, do Nordeste, a maioria do Nordeste, esses perebinhas do interior, essas pessoazinhas que não têm conhecimento, discernimento das coisas. Eles acham que, de fato, estão sendo um tipo de sacerdote. Eu encontrei alguns desses na minha vida. De púlpito, lá de cima. Microfone na mão. Disse, eu sou o sacerdote desse lugar. Dizia, como é sacerdote desse lugar? E nós voltamos para a lei, de novo. Nunca estivemos na lei, agora voltamos para a lei de Moisés, para ter sacerdote desse lugar. Ele citou essas frases, eu sou sacerdote desse lugar. Tem que me obedecer, eu que mando. Eu que mando. Não é assim que falam por aí? Tem muitos aí no YouTube. Tem muitos por YouTube aí, irmão. Dizendo, isso aqui é quem manda, aqui é eu, rapaz, quem manda. E é quem manda mesmo, porque eles venceram, eles ganharam a mente das pessoas, então eles podem fazer o que quiser, falar o que quiser, com quem quiser, irmão. Fazer as maiores aberrações, com quem quiser. Tá pago, são pessoas que foram vencidas, a mente vencida. A mente vencida, irmão, o corpo é só um veículo. Tá bom? Bora lá, pessoal, para o seu questionamento. Estou esperando o questionamento dos irmãos. Vamos lá, tenho 72 anos, gostaria muito de saber, de ser batizada no Espírito Santo, mas nunca ninguém me ensinou nada. Agora que eu
sei, tá parecendo com outra coisa, né? Não, acho que você não tem 72 anos não, mensagem. É. A Universal usa as vestimentas dos antigos sacerdotes, do sacerdote levita. Querem ser sacerdote para pegar o dinheiro das pessoas. Aí os moderadores do canal podem entrar em cena, viu, irmão? Qualquer coisinha, qualquer coisa fora do lugar, aí o irmão está liberado já para fazer o seu trabalho. O demônio só sai com oração e jejum, só. Verdade e manipulação dos filhos cegos, os cães gulosos, todos eles, sem exceção. Sem exceção, todos eles. Todos eles sabem o que estão fazendo. Todos eles sabem que não existe esse negócio de uma irmã colocou, essa pessoa colocou isso, passando por aí idosa. Todos sabem que estão manipulando as pessoas, que não tem poder de nada, essas coisas de nada, sabe? É porque as pessoas acreditam, aí a pessoa faz. A pessoa acredita, a pessoa chora por causa daquilo, por causa de rituais. Rituais humanos, irmão. O homem falando, ou fazendo alguma coisa, ou cantando, a pessoa fica chorando, porque está emocionalmente abalado. Mas isso não tem valor de nada, absolutamente de nada, para algo espiritual. Não tem, de jeito nenhum. Como esse irmão Tonel só sai com oração e jejum, não tem mais ninguém que vai fazer a sua pergunta, o seu questionamento dentro das escrituras. Se não tiver abençoado, eu abri aqui eu tenho um tema aqui, para explanar. Estou com um tema aqui pronto para explanar, mas aí as pessoas querem perguntar outras coisas quando a gente está explanando. E agora, quando a gente abre para a pessoa perguntar o que quiser, o seu questionamento dentro das escrituras, cadê? Onde é que estão? O questionamento, a pergunta. Qual é o seu questionamento? O que é que você entende? O que você quer entender? É só o irmão aqui que botou a mesma pergunta errada 3 vezes. Aquela velha, pessoal, já aconteceu. Meu tema. Era bom que era a pessoa colocar o texto, né? O seu tema. O meu tema é Mateus 17, 21. Deixa eu ler o 17, 21. Diz: mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. 80. Vários manuscritos não trazem o versículo 21. Provavelmente, irmão Edson Nascimento, o versículo 21 é um acréscimo. A maioria esmagadora dos manuscritos originais não trazem o versículo 21. Essa espécie só sai com oração e jejum. Provavelmente, como aqui é do grego, o Novo Testamento, compilado pela Igreja Católica, então os irmãos católicos fizeram o favor de inserir. Tá bom? É o texto da cura do menino endemoniado, né? Que supostamente Cristo disse. Eu leio o 20, ele respondeu: porque a fé de vocês é pequena, que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé, tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. A minha NVI, ela traz a informação que o versículo de número 21, ele disse: vários manuscritos não trazem o versículo de número 21. Tá bom? Então vamos ler Mateus 17. Esse Abrit Hadachá também foi manipulada, né? Mateus 17, 21.
para nós responder aqui, para nós partir para outra. Mateus 17, 21. Marcos. Matitial. 17, versículo 21. Essa aqui é muito para a gente encontrar os capítulos, abençoado. Matitial 25, olha, está no capítulo 25. 24. Matitial 18, o versículo 21. Matitial 20, disse, e Alcha, estou lendo a Brit Hadachá agora, viu, irmão? Para ver se concorda com o texto que o irmão colocou. Matitial, Mateus 21, 17. Diz, ou 17 e 21, perdão. Vou ler do 20. E Alcha respondeu a eles, por causa de sua incredulidade, deveras, digo para vocês, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, dirás a este monte, passa daqui para ali, e ele passará, e nada vos será impossível. 21, leia o comentário. Uma avaliação mais, estou lendo o comentário do 21, da Brit Hadachá, que é uma informação, do verso 21. Uma avaliação mais cuidadosa revela que nem o manuscrito sinaítico, nem o Vaticano, nem o Efraimi escrito, nem o alexandrino, que são os mais antigos manuscritos em grego no Novo Testamento, sequer contém tal passagem. Os manuscritos mais antigos não têm Mateus 17, 21. O irmão conseguiu entender? Então esse texto é um texto adulterado, foi manipulado, foi inserido um versículozinho para cá, um versículozinho para lá, quem é que vai ver? Por quê? Porque não existe isso aí, Cristo não falou isso aí, abençoado. Tá bom? Agradeço esse acréscimo já com a cara da... É tudo, é? Então, não tem só esse. Mas isso aqui foi um que nós encontramos aqui agora. Respondendo a questão, né? A Brit Hadachá é o Novo Testamento do hebraico. Está no português, viu? Um exemplar. Tem muita coisa judaica aqui que não tem nada a ver, mas tem muita informação boa, como essa. Tá bom? Que você não encontra nas Almeidas. Tá? Nas mais antigas, não sei nas novas, tá bom, abençoado? O texto da mulher virtuosa fala da igreja ou da mulher literatura, obrigado, me disseram, já com a cara da religião e tudo, literatura, obrigado, disseram que é a igreja, Marli Lopes, porque hoje não é anacrônico pregar o evangelho. Por que hoje não é anacrônico pregar o evangelho? A religião e a tradição há anos pregam o ID. Por que hoje não é anacrônico pregar o evangelho? Hoje é anacrônico pregar o evangelho. O irmão Antônio, Mateus 21, 17 e 21, mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Sim, nós já descobrimos, irmão, que é um acréscimo. Não tem nem nos manuscritos antigos, nos 4 principais, não tem isso aqui, esse versículo. É um acréscimo. Na NVI, ela tem uma ressalva, explica. Na Brit Hadachá também ela tem a ressalva, explica. Algumas versões explicam, outras não. Vamos lá, irmão, Colossenses 1, 23. Então, o evangelho já foi pregado em todo mundo. É anacrônico. Sim, é anacrônico pregar o evangelho. Mas a pessoa perguntou para mim, você não está pregando o evangelho? Não estou pregando o evangelho, não. O evangelho é boas novas, eu não estou pregando boas novas, eu estou mostrando a verdade das escrituras, daquilo que que aconteceu, daquilo que se estabeleceu. Eu não estou pregando o evangelho, como quem pregou o evangelho foi Paulo e a igreja. Eles pregaram o evangelho, eles anunciaram o evangelho, para que todo aquele que ouvisse o evangelho e cresce, seria salvo. Mas isso não existe hoje, porque o evangelho, Colossenses 1, 23, que o irmão colocou, já foi. Se a alma morre junto com o corpo, não, a alma não morre junto com o corpo, a alma morre primeiro do que o corpo. Se a alma morre junto com o corpo, vou ler,
então ninguém vai para o céu. Então fica inválido o evangelho. É abençoado, mas tem confusão, tem os caras bagunçaram a mente das pessoas mesmo, foi de com força, tá? Pegaram o liquidificador e colocaram os cérebros das pessoas e bum, bateram. Então, mas quem é que disse que a alma ia para o céu? Onde é que tem, irmão? João Batista, bote aí o texto dizendo que a alma ia para o céu. Então, ninguém vai para o céu. Então fica inválido o evangelho. Mas o evangelho foi pregado para levar as pessoas para o céu? Onde é que tem? Onde é que está na Escritura, no Novo Testamento? Que o evangelho seria pregado para levar as pessoas para o céu. Que a alma ia morrer e ia para o céu. A alma vai para o céu. Que céu? Então, tá, deixa aqui a do irmão aqui, João Batista. Então, irmão, se a alma morre junto com o corpo, então ninguém vai para o céu. Não, ninguém vai para o céu. Para a glória, para o reino do Pai, preparado antes da fundação do mundo, foram e vão e estão. Foram os filhos. Onde estão todos os filhos? Espírito. Ser, corpo e alma, não ia para o mundo espiritual. Quem disse? Onde é que tem esse negócio de um ser chamado alma que iria para o céu, para algum lugar espiritual? Isso não tem, isso é a inferência de interpretações que se colocaram, isso não existe. O que nós lemos aqui na Escritura é que o corpo e a alma ela morre, deixa de existir. Simples assim. 1 Coríntios 10, 14, idolatria. 1 Coríntios 10, 14. Não, abençoado, tem que formular o questionamento. Como é que eu vou saber? Eu não sou mágico assim. Agora vai, Otonelson, o evangelho, o céu é só escolher. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu, a não ser aquele que de lá veio. Quem é o nome? Fábio Magalhães. Ninguém subiu ao céu. Sim, Cristo desceu do céu. Que céu? Quem foi que desceu do céu? Quem foi que desceu da condição de glória? Quem foi que se fez carne? Foi Cristo que se fez carne, mas Cristo não era carne. Como é que a carne se faz carne? A minha Bíblia diz que o Pai, o Criador, Yahweh, se fez carne e habitou entre os homens. Não foi Cristo, Cristo era carne. Desceu da sua posição de glória para estar entre os homens. Não tem muita coisa. Então céu é para falar de uma condição de glória, de reinado, de posição elevada, de governo. É isso que é usada a expressão céu. Estar no céu não é estar num lugar fora do cosmos. Não, estar no céu é estar em uma condição ou em uma posição elevada. Por isso que Isaías 14 diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Se referindo o quê? Ao rei da Babilônia. Caiu do seu reinado, caiu do seu governo. Isso é cair do céu, isso é vir do céu. Então, o descer do céu é descer da sua posição, é descer do seu governo. Tá? Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que veio de lá. Muito bom. Boa tarde, Otonelson, Marcos 5, 10 ao 13. Demônios entrando nos porcos. Sim. Aquele sentimento deturpado. Aquele sentimento mau, perturbador, que enlouqueceu aquele homem ou aqueles homens que se denominaram de legião, aqueles passaram para os porcos, segundo a vontade de Cristo, que ele estava ungido com todo o poder, estava com todo o poder para fazer uma obra, e ele fez a obra. Sim, aquele sentimento de loucura,
aquela perturbação mental que estava naquele homem, passou para os porcos. E os porcos se precipitaram de despenhadeiro e morreram. Foi, irmão Tonel? Sim, isso tudo ali aconteceu para quê? Tinha um propósito. Que era o quê? Cristo queria que Decápolis fosse evangelizada. Aquele homem disse, quando ele estava são, e o homem ia encontrar um homem são e vestido. Se ele estava são, que significa o quê? Que ele estava louco, era um louco. Estava louco, estava endemoniado. Está endemoniado, está louco, está com a mente perturbada. Aquela perturbação mental passou para os porcos. Os porcos morreram. Como aquele povo lá era um povo misturado e que criava porcos, houve um movimento muito grande. Mas quando eles viram o homem são, aquele homem são ali, então falou de Cristo para eles. Ele quis ir com Cristo, ele disse, oh, eu quero ir te seguir também, mestre. Ele disse, não, fica aí. Tu vai ficar aí, tu vai servir de testemunho para essa gente aí. Então sim, demônios, perturbação mental. Não é ser, criatura que saiu dele, voando, e entrou nos porcos. Isso não existe, isso é doença. O nome disso é uma doença psicológica. O psicológico das pessoas que acreditam assim foi adoecido, estão doentes, precisa de remédio, de cura, precisa da palavra para curar. A palavra é cura, é a folha da árvore da vida, isso aqui. Não é a candeia, ela alumia, ela ilumina a mente, o intelecto, traz raciocínio. Aí a pessoa deixa de estar perturbada, como aquele rapaz que estava perturbado, e a perturbação, os demônios saíram dele, ele ficou sã, com a mente sã, tranquilo. Opa, e agora? Cristo perguntou, e como é teu nome? E ele disse, é José. Estou só parafraseando. Não sei o nome dele, as escrituras não dizem depois. Mas ele ficou são, com certeza ele falou o nome dele para Cristo, que não era legião. Porque ele não era, fazia parte da tropa de soldados romanos. Tá bom? Boa tarde, Otanelson. Tá. Irmão, os bichos não estão subindo aqui para mim normalmente. Boa tarde. Naquela época, Jesus ensinou assim que eles quis mostrar o poder, também existia medicina, era uma missão, tal, tinha. Na verdade, a maioria das perturbações judaicas, elas vieram por causa da lei de Moisés, da não obediência à lei. Então veio como castigo de perturbações mentais para os judeus. Tinha perturbado mental, quando Cristo chegou, tinha perturbado mental no balde, para ele curar. Tá, boa tarde. Cristo é o filho de Ial, sim. Boa tarde, meu querido amigo Otanelson Moraes. Boa tarde. Quem foi que desceu do céu, que foi também? O Pai. Não desceu de um lugar, desceu de uma posição, de uma condição. Se fez homem, ele encarnou-se a si mesmo. E João disse, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito, cheia de graça e de verdade. O escritor aos Hebreus diz que nele, em Cristo, estava toda a plenitude da divindade, toda. O Pai habitando no Filho. Que poder, meu irmão, que maravilha. Um abraço abençoado. Não foi o Eterno que se tornou carne. Não foi o Eterno que se tornou carne. É que não sei se é uma pergunta ou uma afirmação. Mas foi o Eterno que se fez carne. Obrigado, irmão. Sendo assim, aprendi tudo errado. Eu também tinha aprendido tudo errado. Mas ainda há tempo. Enquanto a vida, há tempo de aprender. Quando Cristo ressaltou, quando Cristo ressaltou, diziam que muitos túmulos se abriram e que várias pessoas viram, mas não sei a página, Mateus 27 parece, irmão, não sei, também não lembro agora de cor, mas é o escritor Mateus que fala, que quando Cristo ressuscitou, muitos corpos dos santos que dormiam também ressuscitaram. E entraram na cidade e foram vistos por muitos. Isso aí você pode confirmar em Hebreus capítulo de número 11, lá no finalzinho,
ele está se referindo a essas pessoas. Sim, ressuscitaram, mas voltaram a morrer novamente. Assim como há corpo natural, também corpo espiritual. E outro contexto, assim como há corpo natural, também há corpo espiritual. E outro contexto, tem outros contextos também abençoados sobre isso. Corpo natural e corpo espiritual. Os anjos são corpo espiritual. Otonelson, e o que façamos em Gênesis? Não sei o que é que nós vamos fazer em Gênesis. Eu entendi, abençoado. Irmã Maria Cristina. Façamos é uma expressão que se usa em muitos lugares ainda para autoridades máximas, reis, juízes, imperadores. E para o Criador, façamos é pouco. Também conhecido como plural majestático. Então essa expressão é usada para dizer da pluralidade, da grandeza, da magnificência, do poder, da glória, da majestade, da grandeza, do esplendor, do soberanismo que tinha o Criador. Façamos. Não significa que tinha muita gente ajudando ele lá, muitas pessoas, ou seres ajudando ele a fazer. Porque, na verdade, ele disse, eu criei todas as coisas. Ninguém me ajudou, não, foi eu que fiz sozinho. O Criador que fez todas as coisas. E o homem, ele disse, e Al fez o homem à sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Al criou, macho e fêmea, homem e mulher. Então essa é apenas uma expressão. Façamos. Não quer dizer que ele pediu ajuda, ou tinha alguém ajudando, ou ajudou ele a fazer o homem, o ser humano. Tá bom, abençoado? É só uma expressão de grandeza. Qual a diferença entre corpo, alma e espírito? Corpo é a parte material, espírito é o psique, é a mente, a alma, o psique, a mente, e o espírito é o entendimento. Em algum contexto, pode ser sentimento. Pode ser vida. Isso vai depender do contexto. Corpo, alma e espírito é uma forma didática para falar do conjunto do ser humano. Tá? Então, não quer dizer que são três. Porque na verdade a alma, o fôlego de vida, é a vida do corpo, é indissociável. E espírito pode falar de muitas coisas. Pode falar de um sentimento, pode ser o filho que participa de carne e sangue, também são entes espirituais, mas pode ser um ensino, pode ser uma característica, sabe, forte. Por exemplo, quando João veio, diz que João veio no espírito de Elias. Aí os espíritas dizem, olha aí, João encarnou. O espírito que estava em Elias encarnou em João. Não, ali é uma expressão para falar que João tinha a mesma característica de Elias. A mesma força, a mesma imposição. Ele falava a verdade na cara da autoridade. É isso, o espírito é isso. Entendeu? Não era que saiu de... Como é que saiu se estava retido, meu irmão? Para ir para outro, que loucura. Né? Então, espírito tem essas conotações. Tá bom? Tem espírito também, fôlego de vida. É espírito. É sopro, é ar, é vento. Então, o espírito tem um contexto em que a palavra está inserida. Tá bom, abençoado? A história dos 3 homens jogados na fornalha e viam um filho dos homens andando, o que seria, pode explicar? Uma manifestação, chamada de teofania, uma manifestação de um ser angelical, para que o fogo não queimasse Sadraque, Mesaque e Abidnego. Acho que é isso, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E não queimou nem um fio de cabelo deles.
Então, quando o rei olhou, disse: jogamos 3, mas tem 4. E o quarto é semelhante aos filhos dos deuses. Né? Era uma manifestação ali que veio para proteger, guardar. Porque tinha um propósito específico na vida daqueles indivíduos. Entendeu? Para que o fogo não tivesse o seu poder. Tá bom, abençoado? O Criador, ele pode se manifestar, ou se manifestava no Antigo Testamento, assim também como anjos se manifestavam para trazer mensagem, para fazer trabalhos específicos no Antigo Testamento. Tá bom? E até nos Evangelhos eles aparecem também, fazendo, ajudando numa obra. Boa tarde, doutor Nelson. Meu marido perguntou se muita gente entender como nós, preteristas, isso pode tornar uma religião ou não tem nada a ver? Tem que ter o perigo, tem que ter o cuidado, mas não tem como se tornar uma religião. Porque, marido da irmã Mônica, porque o preterismo, ele tem na sua natureza que a ideia central é os filhos vivendo com o pai, não tem um ministério, logo não vai fazer templo, logo não vai ter uma figura central dizendo que é o chefe. Não, se vê um cara dizendo que é preterista, com um templozinho, uma garagemzinha alugada, dizendo: eu sou preterista completo aqui, vem aqui, eu sou aqui. E essa garagem alugada, irmão, com esse negócio todo aí? Não, irmão, que nós se juntamos aqui para falar do preterismo. Não é preterismo completo. É um preterismo meia boca que arrumaram aí para enganarem as pessoas, para viverem num suposto ministério, dizendo que Cristo deu para ele. Porque o preterismo afirma, o preterista completo diz: Cristo não existe mais. O preterista completo diz: não há igreja mais, não há noiva. O preterista completo diz: não tem apóstolo, nem profeta, nem pastor, nem missionário, não tem nada disso. O preterista completo diz: não tem dons. O preterista completo diz: é novo céu e nova terra, acabou, é os filhos com o pai. É você com o pai. Ponto. E aí, vai surgir espaço para quê? Nada. Por que muitos resistem a isso aí? Porque o cara quer ter um ministério, quer ser o cara, quer juntar dinheiro, quer juntar gente para juntar dinheiro. O propósito de juntar gente é juntar dinheiro. Hein? Juntar gente é para juntar dinheiro, é só isso. Vocês vão morrer enganados. Vão morrer tudo enganado, mas vão morrer. Vão morrer e se acabar. Aí o cara vai morrer achando que vai chegar num lugar. Aí não vai chegar em lugar nenhum. Porque morreu, acabou. Não tem nada de intelecto em lugar nenhum. Pum, apagou a velhinha, acabou. Aí o cara fica aqui em vida achando que vai para algum lugar. E depois que morre, não acha nada. Porque não tem nada para achar. É abençoado, é um engano, hein? A pessoa pergunta assim: isso já foi lá e voltou para dizer que... E quem foi e voltou para falar alguma coisa de lá dos mortos? Eu perguntei aqui: Cristo morreu 3 dias morto. Tem algum relato, uma frase de Cristo dizendo: olha, rapaz, eu estava lá morto, mas eu conversei com fulano? Tem? Se tiver, eu desativo o canal na mesma hora. Se tiver algum relato de Lázaro dizendo que não fui lá no mundo dos mortos lá e eu falei com fulano, falei com ciclano lá, eu subi no céu, vi um anjo, eu fui lá embaixo, eu vi não sei quem preso. Tem algum relato de Lázaro? Uma frase nesse sentido? Não tem. Se tiver, pode pôr aí, que eu desativo, nem respondo mais nenhuma pergunta. Desativo o canal na mesma hora. Ah, irmão, é Lucas 17, lá 16. O rico e Lázaro. Vou falar adulando. Quer dizer que uma doutrina que custa a vida de pessoas está baseada numa parábola. Uma parábola pode se interpretar literal? Não, irmão, não é parábola. Por isso que eu digo, não é parábola, é um conto. Uma historinha, uma história de Trancoso, é Comanche. Conhece as histórias de Comanche? É Comanche, é Nárnia, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Mágico de Oz, é a mesma coisa, é uma mente, a mente criou a ideia.
foi inserido na Escritura. Eu não tenho coragem de dizer que foi Cristo que ensinou aquilo ali. Eu não tenho coragem, porque o texto não diz que foi ele. Não diz não. O que a Escritura diz? Que morre e deixa de existir. Aí sim, aí eu posso afirmar, morre e deixa de existir. Essa é a verdade. Então, boa tarde, Nelson, meu... Ah, tá, a irmã já perguntou. Olha o tanto de questão, ela pergunta aqui, irmão, e esse negócio não passa para mim, meu pai amado, filho do chá, todas, tá colocado todas aqui, mas o bicho não passa, tem que ficar manual aqui. O que vem a ser a imagem e semelhança? Moral. Questão moral. Capacidade de julgar. Discernir. Botar aí, doutor Nelson. Ah, tá. Já foi. Onde estava Daniel aquele dia? Pai do céu. Apocalipse 13, 8. Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Não, o cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo. Morto naqueles dias. É o texto que se contradiz com acho que 1 de João e Apocalipse 13, 8. Vou ler o Apocalipse 13, 8 na minha versão. A minha versão é a NVI. A NVI. Aí tem algumas coisas que chocam com outras. Será por que é? Que não é da mesma Bíblia? Mas deixa eu ler para o irmão. Apocalipse 13, 8. 13, 8, vamos lá. Diz assim: todos os habitantes da terra adoraram a besta, a saber, a todos aqueles que não tinham seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. 23. Ou escrito desde a criação do mundo. Foi escrito desde a criação do mundo no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Aí esse texto se choca que o Cordeiro foi conhecido desde a criação do mundo. Sim, foi conhecido desde a criação do mundo. Se o Cordeiro foi morto, já estava morto, quem foi que morreu na cruz? Não, quem morreu na cruz foi Cristo, mas o Cordeiro já estava morto, já tinha morrido. Não, o Cordeiro foi conhecido, desde a criação do mundo, desde a fundação do mundo. Já estava na mente do Pai o plano completo, porque ele não vê pedaço, ele vê o todo. O Pai vê o todo, então ele viu o todo. Tudo que estava de antemão já preparado. E aí foi só se concretizando no cosmo. Ele nasceu em Belém da Judéia. Nasceu depois de João nasceu, mais ou menos uns 6 meses depois que João nasceu, o Cristo nasceu. Cristo nasceu. Cristo não estava em lugar nenhum antes dele nascer. Quem estava na glória era o Pai. Cristo ele partiu, Cristo iniciou-se na barriga de Maria, um embriãozinho chamado Cristo, aí nasceu. Aquele ali era o Cordeiro, que foi morto lá no madeiro, no ano 33 DC. Aí sim, ali ele foi morto lá. Mas já estava conhecido antes da fundação do mundo. Assim como os eleitos já tinham sido eleitos antes da fundação do mundo. Assim como as eternidades. Quando a eternidade ainda não existia, o plano do Pai já estava estabelecido, total. Aí ele criou a eternidade e criou o cosmos. E aí passou a trazer à existência tudo o que ele tinha planejado. E foi tudo sendo feito como ele determinou. Porque ele mesmo disse: nenhum dos meus planos pode ser frustrado. Nenhum. O que virou a religião foi a graça, tem os seus embaixadores cantando. Irmão, é tudo religião. Agora, para disfarçar, estão aí descendo a lenha. As promessas para Israel no Velho Testamento eram de uma terra que emana leite e mel, mas nunca aconteceu. A celestial, sim, a terra de Israel prosperou, abençoado.
Quando eles estavam no cativeiro, sem nada, quando eles vieram para Canaã, a Canaã lá era riquíssima, irmão. Terra perfeita. Os irmãos, quando eles entraram lá, os espias foram lá, diz que um caixa de uva lá era 2 homens para carregar. Aqui é melhor, meu irmão. Só um caixa daquele dava para fazer um tonel de vinho. Era rica, tinha muitas coisas. Eles prosperaram, eles ficaram grandes. Mas só que eles eram idólatras, eles eram irresponsáveis, eles não obedeciam ao Criador e caíram novamente. Céu e terra já passou. Céu e terra já passou. O velho céu, a velha terra já passou. Agora é novo aion. Eita, Apocalipse 13:8, Apocalipse 17:8. Que mundo se refere? Só para nós encerrar, porque já é 7:15, ou 1:15, Apocalipse 17:8. Que mundo? Eu estou aqui em Apocalipse, aí eu vou ler. Apocalipse 17:8. 17, versículo de número 8, para nós encerrarmos. A besta que você viu era e já não é. Ela está pronta para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Tem 2 contextos, irmão. A versão na minha que é terra, né? Algumas versões diz mundo. Tem 2 contextos. Tem um contexto de mundo, oikumene, e tem um contexto de mundo, cosmo. Tá? Se você ler na texto interlinear do original grego, aí vai dar o mundo em que se refere, né? Às vezes a expressão mundo ou terra é usada para se falar apenas de Israel, da terra dos judeus, do mundo de Israel, ali aquele contexto oikumene, ou às vezes quando se refere a uma coisa mais abrangente, o termo usado às vezes é cosmo, às vezes é oikumene, tá bom? Então provavelmente aqui os habitantes da terra, aqui que ele está falando do mundo, ou a expressão mundo, o termo é usado é oikumene, para falar dos habitantes de Israel que não adoraram, né? Ou que adoraram a besta, os habitantes da terra, que os nomes não foram escritos no livro da vida. Então ou é um contexto ou é outro. Mas provavelmente aqui está mais puxado para a nação de Israel, tá bom? Daqueles que não foram salvos. Porque nem todo judeu, nem todos israelitas eram da descendência de Abraão, espiritual, era só carnal. Tá bom, abençoado? Então a expressão aqui, mundo, que na minha versão está terra, é para falar do mundo oikumene, mundo habitado de Israel. Por isso que a expressão na minha aqui está terra. Tá bom? Muito bem. Nós estamos encerrando mais uma vez, mais uma live. O que foi o tempo dos gentios? Foi o período que compreendeu do madeiro até a parousia, onde se anunciou o evangelho, as boas novas em todo o mundo. Oikumene. Por que oikumene e não cosmo? Porque não havia pessoas em todo o cosmo naquele tempo. Naquele tempo, eram poucas nações. Então, onde essas nações estavam habitando ali, então é chamada de mundo oikumene, o mundo habitado, o mundo civilização. E o evangelho foi pregado nesse tempo. Esse tempo do madeiro até a parousia é chamado de o tempo dos gentios, o tempo da igreja. Tempo da igreja, né? E houve um tempo dos gentios, que propriamente do Apocalipse fala, é outro, que é o tempo em que os gentios pisaram a cidade santa. 1.200, 1.300 e tarde e manhã, esse negócio assim, 1.000 e poucas tardes e manhãs. Então, os gentios pisaram a cidade santa, né? Aí era outro tempo dos gentios, que se referia a Israel. Quando acabou esse tempo, Israel foi destruído, tá bom?
E houve o tempo dos gentios que era para a salvação, que era para ser inserido no corpo de Cristo, através do anúncio da pregação do Evangelho. Um grande abraço a todos vocês, até a próxima live, que o tema já está pronto. Como se deu a aliança entre o noivo e a noiva? Como é que foi isso? Por que os crentes não bebem vinho? Porque são bestas. É só por isso. E por que você poderia perguntar, e por que os adventistas não comem carne de porco? É porque são bestas também. Foram enganados e vivem na besteira. E aí eu fazer o quê? Tem besta para toda coisa, abençoado. Tá bom? Um abraço, um ótimo final de semana, um ótimo final de domingo a todos vocês. Até a próxima live, abençoados.